Uma vez eu estava na minha igreja e o meu pastor estava ministrando sobre cura. E eu estava lá pedindo, Senhor, eu quero unção de cura, eu quero unção de cura. E fiquei ali pedindo para Deus. Aí passou um tempo, eu vivia pedindo as coisas para o Senhor, porque eu queria viver grandes milagres na minha vida. E aí aí na sexta-feira, isso foi quarta, na sexta-feira sentou a minha amiga de oração, uma pastora Rose. Ela sentou do meu lado e ela ficava assim pra mim: Márcia, eu preciso te falar uma coisa que eu escutei hoje, um testemunho lindo. E eu ficava assim: Jesus, fala pra ela falar depois, porque eu preciso falar contigo, eu estou precisando de algo. E ela falou: não, mas eu preciso te falar isso. E eu achava que era ela, mas era Deus falando comigo, mas eu só entendi depois. Passou, ela começou a me contar um testemunho. Aí passou, ela contou o testemunho, eu olhando para o culto e ela contando para mim, e eu achando que ela estava me incomodando. Aí quando foi no sábado de manhã, eu moro aqui em Santos, eu fui no Jardim Nova República, em Cubatão, fazer minha unha. Meu Deus, eu fui pra lá, eu gostava de fazer a unha na casa da irmã lá. E eu fui, sentei, isso era 8 horas da manhã. E aí fiquei fazendo a unha, quando dá um pouco, uma outra pessoa na espera, esperando atrás de mim. E eu comecei a contar o testemunho que eu ouvi na sexta da minha amiga. E eu comecei a contar esse testemunho, que havia uma mulher, que ela estava na casa dela e ela foi no posto de vacinação com a sua criança da vacina, e naquele momento da vacina, quando ela foi fazer a assinatura no documento, alguém falou assim: quer que eu seguro? E ela pegou e deu o bebê. E ali naquele momento que ela baixou e ela voltou, já não tinha mais a criança, foi raptada a criança. E aí eu comecei a contar pra Carmen essa situação. Eu falei: meu Deus, imagina o coração dessa mulher. Mas olha, todas as vezes que ela esmorecia na fé dela, Deus levantava um profeta para falar com ela. E aí ela ativava novamente a fé. E isso passou desde quando a criança era bebê, passou-se 18 anos. E um dia ela falou assim para Deus: Deus, eu não quero, eu vou desistir de tudo, porque eu acho que eu não vou ver mais meu filho. Tudo que aconteceu foi profeta da carne. Ela começou a duvidar daquelas coisas que aconteceram com ela. E eu fui falando isso para irmã Carmen. Ela é de outra igreja. E aí fui falando para ela aquilo, e a pessoa que estava atrás de mim, ela começou a escutar, mas ela convulsionava de choro, mas uma convulsão da alma, sabe? O choro assim, bem copioso, e ela começou a chorar. Aí eu olhei para Carmen, ficamos em um espírito de oração, e depois pedimos para falar com a irmã. E aí começamos a orar, e ali ela aceitou Jesus naquele momento de oração. E por dava um momento ali, o Senhor abriu a minha boca e falou assim: olha, aí ela começou a contar pra gente que naquela noite ela estava pensando em se matar, mas ela levaria consigo o filho dela e o marido dela. Ela ia colocar veneno de rato dentro da comida deles, e ela estava preparada para acontecer isso, quando ela começou a escutar o meu testemunho, o testemunho que eu estava contando. E aí ela começou a chorar de arrependimento, de ter pensado em fazer aquilo, né? E que faziam 18 anos que o filho dela estava desaparecido. Essa era a amargura que aquela mulher tinha dentro do coração dela. E o testemunho encaixava. Olha como Deus é perfeito, né? O testemunho encaixava justamente com a situação daquela mulher. E aí a gente entendeu que Deus levou ela ali para orar, e nós começamos a orar. Nós começamos a desfazer todas as obras do mal sobre a vida daquela mulher, e foi uma missão, porque ela aceitou Jesus Cristo, e Deus abriu minha boca naquele momento ali e falou que daí, naquele mesmo ano, ela veria o seu filho, 18 anos. Eu entrei no carro, desesperada, eu ficava do carro, de lá do Jardim Nova República até minha casa, eu vinha: Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, pelo amor de Deus, em nome de Jesus eu peço, Deus, não deixa as minhas palavras cair por terra, porque não sei por que eu abri a boca. E eu fiquei ali naquela conversa com Deus, imaginando que tinha sido eu. Passou-se 5 anos, 5 meses mais ou menos, e essa moça me ligava, mas eu não tinha ela no meu contato. Ela conseguiu o telefone com a manicure, e ela ligava, e eu estava dentro de um culto, eu não atendia. E aí ela insistiu para dizer que ela tinha achado o filho dela. E eu me lembro da ministração.
E é por isso que eu quero deixar aqui registrado, porque assim, Deus fala assim que nós devemos abrir a nossa boca e profetizar. E eu comecei a profetizar, e naquele momento que eu comecei a abrir a boca e profetizar, Deus falou assim, ainda este ano tu verás. Aí eu me lembrei que Deus ministrava sobre um caminho novo. E eu começava a ministrar sobre um caminho novo, um caminho que ela não lembrava, que ela não conhecia, mas que Deus ia traçar e ela ia achar o filho dela. E ela diz que ela passou na frente do Palácio da Polícia aqui em Santos e subindo, passando na frente, ela lembrou que ela fez um RG para a criança dela. E hoje eles vivem juntos, para a glória do Senhor. E você? Não, você pode ir adiante. Falei muito? Bastante. Ai, você mais breve. Qual a maior dificuldade que você enfrentou sendo missionária? Essa aí eu posso responder. Foi essa vez do Haiti que nós fomos, que foi uma situação muito difícil, porque as gangues, elas estão tomando conta do Haiti. Existe uma guerra de gangues e o povo haitiano está sendo oprimido por conta disso. Muito sequestro. Na época que nós estivemos lá, tinham sido sequestrados 18 missionários americanos. E então a gente ficava dentro da base missionária lá, totalmente trancados. A gente não saía de casa, só saía com escolta todas as vezes que a gente saía para fazer os trabalhos. E dentro do ônibus era tudo fechado para as pessoas não verem a gente passando, não saberem que a gente era de fora. Foram momentos de muita tensão que nós passamos lá nesse período que nós estivemos lá. Foi muito difícil, mas Deus abençoou e o trabalho foi feito. Amém? Você? Acho que essa história aí do Haiti me marcou bastante também, porque desde a hora que a gente saiu da República Dominicana, que a gente foi terrestre, foi por terra, não foi para o aeroporto, a gente sentia um clima de tensão, né? E ali na divisa, assim que você entra no território haitiano, você percebe o nível de pressão espiritual, né? Porque é uma coisa muito louca. É uma zona que não tem governo, é tudo desgovernado lá. Então, assim, a gente não podia brincar de ser crente, né? A gente não podia, então tinha que pensar, e foi o que a gente fez mesmo, pensar que nós fomos enviados por Deus e sabíamos que tínhamos sido enviados pelo Senhor, e mesmo sob aquela tensão, a gente sentia o cuidado de Deus. Então, assim, foi bem tenso, até chegar lá na base missionária, onde a gente sabia que ali tem muito incenso e muita oração, né? A gente conseguiu viver esse momento com êxito, com a mão de Deus sobre as nossas vidas. Sobre o que devemos orar? Hoje em dia, eu acho que o que mais me aflige são os 360 milhões de cristãos perseguidos no mundo. É uma perseguição absurda e ela é violenta e cruel. Alguns perdem a vida por Cristo, né? Então, acho que uma das orações que a gente tem que colocar como primordial é a igreja perseguida. A outra são os pobres, são as pessoas miseráveis e sem dignidade, sem horizonte. É uma outra coisa que a gente tem que orar pelas pessoas para ter mais amor, que falta muito amor nesse mundo. As pessoas estão com o coração muito duro, muito pesado, fechado. Então, acho que a única forma de a gente mudar esse mundo é ter o amor de Deus, distribuir o amor para as pessoas, elas verem que elas são amadas, que elas são queridas, e a única forma é oração. Não adianta guerra, não adianta levante nenhum, só a oração que vai mudar esse mundo. Eu sempre oro, eu sempre penso que é dessa forma mesmo, pela igreja perseguida, né? Que são fortes e corajosos, né? Então, às vezes a gente procura uma paz que é temporária, né? E a verdadeira paz que a gente vai ter é aquela que é dada por Deus. E as pessoas hoje, elas perderam a paz.
Então, a gente, além dessas situações que o pastor passou, eu acho que orar para que as pessoas encontrem a paz de Deus, não a paz que o mundo dá, mas a paz de Deus que excede o entendimento desse mundo, né? As pessoas, quando elas estão dentro, e era exatamente isso que Paulo falava, era esse entendimento que ele traz pra gente, que mesmo em meio às guerras, o teu interior tem que estar em paz. Então você pode estar com tudo mexido ao teu redor, mas a paz de Deus tem que estar dentro de você, impetrada ali, para que você não negue a Cristo, né? Por que devemos ajudar o próximo? É uma ordem. É uma ordem do Senhor, não é? O Senhor deixou para que a gente ame primeiro a Deus, depois ao próximo como a ti mesmo, né? Então, você amar o próximo é você ajudar o próximo. Porque todos nós somos, de alguma forma, ajudados, né? Então, também o Senhor deixou escrito que nós devemos, como igreja, né? Ajudar os órfãos, as viúvas, né? Os pobres e necessitados. Então, essa é uma ordenança do Senhor. E se você é igreja, você precisa entender e obedecer, porque você pode ter um entendimento que isso é uma ordem do Senhor, mas você pode não obedecer, porque muitas vezes nós estamos do lado de pessoas que não têm esse entendimento, que sabe que deve fazer, mas não faz. Você. É que nem ela falou, Jesus, ele é o nosso alvo, né? Nós temos que tentar sempre ser como ele. E tudo que ele passou no tempo lá que ele esteve aqui entre nós, o que ele queria mostrar era isso, amor e ajuda ao próximo, a pessoa saber que ela pode contar com aquela outra pessoa. Então, esse legado, isso que ele deixou para nós, acho que é a lição mais importante. E além de ele deixar isso, ele está escrito. A gente pode olhar no nosso manual de vida, que é a Bíblia, que nós precisamos estar ajudando as pessoas, estendendo a mão. Então, isso é uma lição que nós temos que seguir sempre. Você se sente realizado? Eu ainda não acabei o meu trabalho, eu tô no meio do caminho. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda, tem muitos lugares que a gente precisa ajudar, muitas pessoas que precisam de nós. E não que eu seja o importante, eu sou só uma pecinha nessa engrenagem toda, mas eu acho que eu ainda posso ajudar, tenho muito a fazer. Eu acho que essa pergunta, eu penso assim, sabe? Como que eu vou... Eu tenho muita sede e fome de Deus. Então, eu nunca vou estar saciada. Então, assim, eu sempre vou estar buscando, fazendo, interagindo. Então, assim, vou estar sempre incompleta, porque eu sempre estou buscando alguma coisa. Então, assim, é meio que loucura, né? Mas é isso mesmo, quando eu tô terminando aqui, já quero fazer ali e eu vou interagindo assim. Tem uma amiga minha que me chama de Marta. Porque eu sempre, nunca sacio, entendeu? Eu sempre acho que a gente, vamos fazer assim, então vamos fazer aquilo outro, e assim vai. Eu acho que pra gente se sentir completo mesmo, é naquele dia que a gente tá indo embora da Terra. Combati o bom combate, né? Eu guardei a minha fé. Exatamente isso. O que diria para alguém que tem o desejo de fazer missões, quer seja com um vizinho, no bairro ou até mesmo em outro país? As pessoas às vezes elas se confundem um chamado missionário de eu tenho que ir para a África, eu tenho que ir para o Haiti, a missão começa dentro de casa. E o chamado, ele aparece, ele vai florescendo dentro de você. Então, não fique esperando Deus te chamar, não fique esperando, faz alguma coisa já, parta de dentro de você, fala com o seu vizinho, no ônibus, no trabalho. Existem tantos locais que o nosso projeto ele trabalha com hospital, com casas de detenção, com asilos de idosos. Então, assim,
a seara é muito grande, então a gente precisa de pessoas que estejam comprometidas com esse trabalho, que tenham uma vontade, não é uma troca, você não vai fazer um trabalho querendo receber alguma coisa, não. Você vai distribuir o amor, você vai levar o amor de Deus para as pessoas. E não importa se você está fazendo isso na África, no Haiti ou do outro lado da rua da sua casa. Então a gente tem que exercitar isso. A gente tem que colocar no nosso coração essa vontade e sair para a rua, como se fosse uma academia, ou correr na praia, ou sei lá o que for. Você vai exercitando isso no seu dia a dia, e isso aí vai entrando no teu sangue, e se for de Deus que você vá para a África, para o Haiti, seja onde for, você vai. Mas se não for, você pode estender a sua mão aonde você está. Então o importante é a atitude. Se você tiver atitude, a bagagem de amor você distribui. Eu acho que missões é exatamente o que ele falou, começando de dentro de casa, porque eu penso que no início de dentro de casa é o treinamento. Às vezes a gente tem tanto desejo de ir para uma África ou para um lugar como o Haiti, e quando a gente vai numa missão local, a gente reclama da água que é potável, a gente reclama do irmão que olhou torto, e são pequenas coisas tão pequenininhas que a gente precisa arrancar de dentro de nós, porque nós somos complexos, né? Então o ser humano, ele é cheio de coisinhas, e Deus vai aperfeiçoando isso primeiro em Jerusalém, né? Vai fazendo olhar para dentro de você, como João 4 ele encontrou aquela mulher, a samaritana, e ele já sabia que os próprios discípulos que estavam com ele, eles poderiam julgar aquela mulher, como julgou Jesus de estar falando ali com ela publicamente, porque o samaritano não falava publicamente com um judeu, e ainda mais com uma mulher. E então Jesus estava ali ensinando, através daquela conversa com ela, as prioridades, né? Ela olhar para dentro de si. Quando ele falou sobre vai chamar o teu marido, ele fez aquela mulher reconhecer a religiosidade dela, porque ela falava de alguém que ela não conhecia. E muita gente está dessa forma, e começa primeiro dentro da nossa casa, reconhecendo os nossos erros, olhando para o nosso interior e deixando Deus trabalhar, né? Porque quando Jesus falou, é verdade, eu não tenho marido. Então Jesus começou a fazer ela enxergar o quadro na vida dela. E dentro de casa, muitas vezes as pessoas querem fazer missões longe e às vezes não falam com o irmão dentro de casa, não fala com o pai, não obedece o pai, xinga o irmão. Então assim, essa visão de missão começa dentro de casa. A gente tem que estar com a casa arrumadinha, aí depois Deus vai pegar você, vai te levar para os confins da terra, né? Porque quando você vai para os confins da terra, você já aumenta o nível de enfrentamento espiritual, né? Então, as potestades, os espíritos territoriais, eu tô aprofundando só um pouquinho para a gente entender a minha linha de pensamento, que é bíblica, né? Então, assim, Deus vai te aperfeiçoando aqui, vai tirando essas coisinhas pequenininhas, aí vai te levando para outra patente, outro nível mais alto. Então, quando você estiver no meio de uma guerra, que é aquela paz interior que a gente estava falando agora há pouco, você vai ter a paz, porque você sabe que Deus falou que até a consumação do século Ele estaria com você. Então, naquele momento ali de dificuldade, você sabe que você não está sozinha. Você está fazendo a missão num lugar hostil, mas o Espírito Santo, que é o Consolador, que quando Jesus subiu ao céu, ele ascendeu ao céu, ele desceu e ele está à nossa disposição para nos ajudar na tarefa da obra de Deus. Então ali o Espírito Santo vai interagindo com você, e você vai tendo a paz e você vai vencendo em missões, fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Acabou. Acabou? Acabou. Você sabe que eu lembrei de uma